capítulos nós temos que ver que foram situações que Jesus falou, são verdades. Quando você vai no capítulo 5, é como nós estamos. Nós vamos encontrar, é o capítulo mais longo dentro do Evangelho, e ele nos traz ali como é que nós estamos e por que estamos nessa situação. Tem o segundo item ali, que é causa atual da aflição. No terceiro item, causas anteriores. O que eu não consigo vencer nessa encarnação, com certeza eu vou ter que trazer numa próxima encarnação já uma dificuldade maior, né? O item 6 é como sairmos dessa situação, é o Cristo Consolador. E o 7, que é o que eu vou falar hoje, o primeiro item, são caminhos para nós sairmos desse emaranhado que nos encontramos. Do 7 ao 17, ele vem nos trazendo ensinamentos individuais para cada um de nós. Então nós temos que observar muito bem o que este capítulo traz para nós. Ele inicia, item 1, com uma parábola, né, que fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em São Mateus. Então, nós temos que observar que ele fala ali, bem-aventurados. No Pão Nosso, além da mensagem que a nossa irmã leu ali, no item 89, traz lá bem-aventuranças. 89 do livro Pão Nosso, que nos vem explicar alguma situação assim sobre bem-aventurança. Mas o que eu vou trazer aqui hoje é pobres de espírito. Porque nós não podemos ficar presos à palavra pobre. Nós temos que ter uma condição agora, nesse momento, de perceber que nós somos um espírito. A mensagem que ela deu foi para o espírito. Então nós somos espíritos reencarnados ou encarnados nesta vestimenta, apropriada para esta encarnação. Então, se eu gosto ou não gosto do meu corpo, ele está adequado exatamente para esta encarnação. Mas nós podemos melhorar as nossas atitudes e atos. O corpo é cuidar dele. Quantos inimigos nós temos no caminho aí, né? Eu tenho uma médica que é minha inimiga. Ela quer que eu faça exercício, ela quer que eu não coma isso, ela quer que eu não coma aquilo. Quer dizer, é uma inimiga boa, né? Mas é difícil você fazer o que ela manda. Imagine a dificuldade que nós temos de nós nos melhorarmos. Nós não sermos pobres de espíritos. Daqui a pouquinho vocês já vão entender o que quer dizer dentro do Evangelho. Então, o que é preciso entender por pobres de espírito? Essa é a mensagem nossa hoje em Reino dos Céus, né? O significado deste capítulo aqui, capítulo 7, o Evangelho segundo o Espiritismo, titulado Bem-aventurados os pobres de espíritos, explica que pobres de espíritos são os humildes. Nós somos humildes? Tenho orgulho de ser humilde. A gente esquece da palavra. Nós temos que ser humildes mesmo. E não é fácil. Não é fácil porque nós estamos num mundo de provas e expiações onde prevalece o mal. E nós temos que fazer a diferença fazendo o bem. Essa é a mensagem que o Evangelho traz em todas as situações que vem aqui. E nesse capítulo aqui vocês vão ver que ele traz exatamente para a gente fazer uma reflexão aqui. Todos têm o Evangelho aqui? Chega em casa, dá uma lidinha, ele é curto. Item 1 é uma linha. O item 2 são menos de meia página. Para ver, somar com o que eu vou falar aqui. Então, essa situação requer assim, uma atenção individual para você. Porque o Evangelho ele vem para mim. Né? Não é para mim aprender aqui e passar para os outros. Não, eu estou passando para vocês aqui uma situação que eu estou compreendendo que ele é para mim. Mas como a gente tem essa incumbência de vir aqui e trazer para nós, fazermos uma reflexão, né, no dia de hoje,
sobre pobre de espíritos, caminhos que Jesus mostrou para que a gente realmente saia melhor dessa encarnação. Então são os humildes, aqueles que não se deixam dominar pelo orgulho e pela vaidade, mas reconhecem sua própria imperfeição e a necessidade de progresso espiritual. Não é progresso material, não é sair comprando tudo que pode por aí, quando a situação permite. Não. Quando a situação muda e permite, é porque você tem uma oportunidade de ajudar para frente. E nós teríamos que continuar sendo o mesmo. Não é fácil, porque a gente tem muitas ambições, que é muita coisa. Fica jogando um monte de dinheiro na loteria, e o Divaldo falou, espírita não ganha na Mega Sena, porque já tem o que precisa. Então se a gente jogar lá, vai estar jogando dinheiro fora, sabe? Mas o Divaldo falou isso. Mas a gente não acredita nele, né? Por quê? Porque nós temos ambições. Ambições. A leitura do capítulo enfatiza a importância da humildade para o aperfeiçoamento, a igualdade de todos perante Deus e como essa virtude é fundamental para alcançar a verdadeira felicidade, a evolução espiritual. A felicidade nós vamos receber ela, vamos encontrar ela quando nós fazemos um outro feliz. Este é o caminho. E para que a gente possa realmente perceber que nós todos somos irmãos e que temos todos um caminho só, que é a perfeição. E para chegar à perfeição temos que trabalhar a humildade, nós temos que olhar para nós e ver como é que nós estamos hoje no lado caridade. As casas espíritas, aqueles que não conhecem uma casa espírita, chegam pela primeira vez, muitas das vezes, chega pensando que ali vai encontrar um milagre. E nós temos que ser claros aqui. O milagre não existe. Existe aquele que trabalha para ter uma vida melhor. Aí chega a felicidade. E dentro desse capítulo aqui, nós vamos falar no primeiro item, né, que é item 1 e 2. O que é preciso entender por pobre de espíritos, item 1 e 2. Aí ele vem, todo esse capítulo ele vem de encontro com o que eu estou falando aqui na primeira parte que eu vou falar aqui, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, itens 3 a 6. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes, itens 7 a 10. E instrução dos espíritos, orgulho e humildade, o item 11 a acordar e o item 12 Adolfo Bispo do Argel. E missão do homem inteligente na Terra, item 13. Isto aqui, essa primeira parte que eu vou estar falando, e quase que todo o tema aqui, vocês vão ver que nós temos que trabalhar a humildade, a caridade. Significado de pobre de espíritos, humildade. É a qualidade central para ser pobre de espírito. Então por isso que eu falei, nós não podemos ficar presos a palavras, né? Pobre. Nós olhamos pobre hoje aqui, pobre é sinal que não tem nada, que está considerando. Não. Nós, pobre de espírito, é aquele que é humilde. Jesus falava. Na época de Jesus lá, odiar, hoje nós temos um significado da palavra odiar. Na época era não gostar tanto ou não ter a mesma afeição pelo outro. Então, nós temos que estar atento com as palavras e buscar o significado delas, né? Não buscar superioridade. O pobre do espírito não se envaidece com seu conhecimento ou bens, mas reconhece que ainda tem muito a aprender. E todos nós, às vezes eu falo nas palestras, até no grupo de estudo lá, que eu estou há 38 anos na doutrina, 38 anos na mesma casa, 38 anos estudando o Evangelho e não sei o Evangelho. Porque quando a gente sabe, a gente coloca em prática tudo. Então tem muitas situações quando se abre o Evangelho que dá a impressão que puseram agora aqui, não estava aqui. Então o Evangelho ainda nos fala aqui no meio também das lições que nós somos cegos e surdos. A gente só observa aquilo que nos interessa.
que nos chama a atenção, do capítulo 7 ao 17, nos chama a atenção para o que nós precisamos mudar. Esse primeiro item, o que é? Humildade, né? Crítica ao orgulho. O orgulho é apresentado como um obstáculo ao progresso, enquanto que a humildade é o caminho para a verdadeira evolução. Principais ensinamentos. A igualdade diante de Deus. O capítulo reforça a ideia de que não há distinção entre homens perante Deus, sendo as virtudes a única forma de verdadeira diferenciação. Virtudes. Muitas vezes nós vamos perceber alguém que é virtuoso depois que desencarna. Na minha casa lá também nós tínhamos uma senhorinha lá que ela cuidava das plantas, das flores. E aí que alguém pusesse a mão naquela lá, era ela que cuidava. Depois que ela desencarnou, a gente foi ver, perceber o tamanho do espírito que estava do nosso lado, nos ensinando, né, o exercício do respeito, da paciência, da tolerância, ela sempre devagarzinho. Então a gente observa depois, então a gente precisa ter um cuidado e observar antes, né? É que a gente não quer dizer, poxa, como ela é generosa, né? Porque dá a impressão que você está se diminuindo, que você não é generoso. Então você não fala, você percebe, não fala, mas não faz. É isso que o Evangelho nos ensina. A gente mudar esse nosso ato, né? O orgulho como um mal. O orgulho intelectual ou os bens materiais impedem o homem a reconhecer as leis divinas e as verdades espirituais. Então, por isso nós temos que estar atentos que nós somos um espírito encarnado, né? Então, temos que estar atentos. As lições vêm direcionando assim, às vezes a gente não presta atenção, mas está falando para nós, né? A necessidade de evolução. A inteligência, quando usada para o orgulho, torna-se um obstáculo para o avanço da humanidade. E os espíritos precisam passar por novas experiências para progredir. O orgulho, nós estamos vendo aí o que vem acontecendo com as guerras, como é que está o mundo, como estamos vendo no noticiário aí, né? Então nós não podemos julgar pelas notícias que chegam, mas observar, porque esses espíritos, segundo Bezerra, estão tendo a última oportunidade, dentro dessa encarnação, de se melhorarem, de terem a oportunidade para ir para um mundo de regeneração. Mas, infelizmente, se não todos, mas 99,9% desses que comandam, que têm a oportunidade, reencarnarão em mundos difíceis. Porque não aproveitaram a oportunidade agora aqui da inteligência para fazer o bem, para ajudar o próximo. Então nós viemos com uma capacidade, cada um de nós, com uma missão. Qual a missão? Eu não sei de cada um. Muito menos a minha, eu desconfio, né? Porque em 2010 eu fiz essa loucura. Eu fui candidato a deputado estadual. Cheguei muito perto. Eu estava muito doente. Viajei até doente. Cheguei muito perto. Graças a Deus não consegui. Porque hoje eu compreendo que a minha missão não era aquela. Eu tinha um pensamento. Eu tenho um projeto que eu trabalho com idosos na minha comunidade. Eu queria fazer esse projeto crescer. Mas será que se eu conseguisse ser um candidato, eu ia fazer o projeto crescer ou eu ia crescer? Então, só vem aquilo que você precisa. Hoje eu analiso corretamente isso. Pelo que aconteceu naquelas caminhadas, naqueles comícios. E eu não falei no Espiritismo. Não falei para nenhum amigo que eu era um candidato. Um ou outro viu lá as propagandas na TV e votaram para mim. Porque senão eu tinha estourado, eu tinha caído nessa tentação. Então, para vocês verem, a minha missão até 2010 era uma, depois de 2010 para cá mudou.
Eu esqueci dessa outra parte, dessa ambição lá de querer ser um famoso político, e não é por aí. Então nós temos que ter aqui uma condição de estar atentos e ajudar aonde nós estamos, da maneira que eu compreendo o Evangelho, eu procuro trazer nas casas que sou chamado, que sou convidado, e do qual eu agradeço muito, porque quando você é chamado, porque alguém está observando você. E daí você tem que ver, não usar o orgulho, mas a humildade e procurar se aprimorar um pouquinho melhor, para trazer melhor a mensagem. Né? E porque o Evangelho aparentemente é fácil, se fosse muito fácil mesmo, nós põemos em prática rapidinho, né? E tem muita gente que eu pergunto, tem Evangelho? Tem. Mas como que está o Evangelho? Está na prateleira novinho. Ele tem que estar surrado, judiado. Esse aqui já é o terceiro mesmo, porque os outros as folhas foram caindo, né? E eu troco eles com dó, fui cuidando até para as folhas não caírem, né? Porque eu vou rabiscando ali, ele vai me ajudando no caminho da vida aí, né? Vontade e ação. Primeira vontade é meia fraca, nossa, e se não tiver vontade não tem ação, não tem trabalho, né? A transformação de comportamento e a caminhada para o bem depende da vontade individual em querer evoluir e aplicar a fé e os ensinamentos de Jesus no dia a dia. Como que nós conseguimos aplicar a fé? Nós precisamos estudar a doutrina espírita. Porque a fé é visão de uma situação, de alguma coisa que é certeza. Nós falamos aqui, nós temos uma mesa. Ninguém vai dizer que não é. Isso é fé. É certeza, visão de uma situação. E no Espiritismo nós temos que ter a visão dos ensinamentos, aquilo que Kardec nos trouxe, que são ensinamentos de Jesus, através das parábolas lá, e ele não era espírita. E olha o ensinamento que ele nos trouxe. E ele teve a ajuda de amigos. Imagina a época dele lá. A dificuldade, chegaram a queimar, né, os livros até. Principais ensinamentos. A igualdade diante de Deus. O capítulo reforça a ideia de que não há distinção entre os homens perante Deus, sendo as virtudes a única forma de verdadeira diferenciação, as virtudes. O orgulho como um mal. O orgulho intelectual ou de bens materiais impede o homem de reconhecer as leis divinas e as verdades espirituais. Então nós temos que estar atentos com as leis divinas. O Evangelho no capítulo 1, primeiro item do capítulo 1, ele fala sobre os 10 mandamentos. Por quê? Para que a gente realmente saiba o que traz os capítulos, o que eu posso e o que eu não posso. Nos 10 mandamentos existem 7 nãos, né? E quanta proibição para nós, temos cuidados, né? Então temos que estar atentos desde o primeiro capítulo até o último. A necessidade de evolução. A inteligência, quando usada para o orgulho, torna-se um obstáculo para o avanço da humanidade e os espíritos precisam passar por novas experiências para progredir. Nós, espíritos, temos que passar por novas experiências. Que experiências nós passamos nos últimos momentos, nos últimos dias aí? Experiências da dor, a experiência da Covid, né? E tantas outras que surgirão aí, porque o Divaldo falou que os piores anos para nós, a humanidade, é 2025 e 2026. Então, se nós estamos achando que a situação está difícil ainda, nós temos que tomar um cuidado, sermos mais perseverantes em situações do bem, para que nós não sejamos pegos por essas situações. Então, temos que estar atentos ao que vem acontecendo. Não é um castigo, é para a gente acordar, né? Vontade e ação. A transformação de comportamento e a caminhada para o bem dependem da vontade individual em querer evoluir a fé e os ensinamentos de Jesus no dia a dia. Vocês viram que estou trazendo trouxe uma situação quase iguais as duas,
Mas uma é o objetivo, a outra é o significado, né? Do Evangelho e outras coisas. Então, o objetivo agora do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espíritos, é esclarecer o significado da expressão pobres de espíritos. Esse capítulo é bem, apesar de ter outros títulos ali dentro do próprio capítulo, mas o objetivo é a gente compreender esse. E para compreender isso, é isso que eu estou procurando trazer aqui um pouco, né? E sua relação com a humanidade e orgulho. Estar atentos com orgulho, né? O capítulo busca mostrar que a verdadeira humildade, e não o orgulho, é o caminho para o progresso espiritual, e que a humanidade se manifesta através da consciência da própria ignorância e da busca pelo conhecimento. Nos grupos de estudos que a gente participa, a gente vê a dificuldade daquelas pessoas que chegam, que têm um intelectual muito alto, mas que na religião não tem nada. Então, esse intelectual só leva ele ao orgulho, a se achar. E nós somos perante Deus todos iguais. Nos diferenciamos, que nem a mensagem fala aqui, pela nossa transformação, pela nossa busca, né, por ajudar o próximo. Então, o capítulo aborda a definição de pobres de espíritos. Não se trata da ignorância intelectual, mas sim de humildade e reconhecimento da própria limitação em relação aos conhecimentos divinos. Nós temos uma limitação muito alta em compreender que nós precisamos mudar, que a gente precisa ter. É a lei de adoração. O que quer dizer a lei de adoração? Adorar a Deus em primeiro lugar. E ao próximo como a si mesmo. Então, antes de eu amar o próximo, eu tenho que amar a mim. Como que eu me vivo essa encarnação? Eu estou mostrando por atitudes, atos, uma conduta, e estou falando outra. Então nós temos que estar atentos com a nossa conduta. E isso a gente não percebe. Não percebe que daí eu estou falando coisa de mim. Então a gente tem que estar atento com as situações que nos acontecem. A importância da humildade. A humildade é apresentada como uma virtude essencial para o desenvolvimento espiritual. Aí, mais uma vez, eu reforço, nós não somos um corpo, nós somos um espírito, né? Permitindo que a pessoa se abra ao aprendizado e ao crescimento. E você tem que ficar atento que num grupo de estudos, muitas vezes, um que está participando lá, ele consegue perceber e ter um conhecimento muito melhor do que aquele que está falando. Porque ele está com uma vontade superior àquele que fala. Só eu dizer que sou um coordenador de estudo, isso aí não muda nada. E tem que tomar cuidado quando não começa a te chamar de professor. E olha, tem três participantes lá que não tem jeito de tirar. De meu Deus, os espiritismos não tem professor, não tem nada disso. Não, mas o senhor sabe muito, não sei nada. Se eu soubesse muito, não estaria com vocês, que estariam muitos mais superiores do que esse aqui, né? Os perigos do orgulho. O orgulho é visto como um obstáculo ao progresso. Ele é a chaga da humanidade, o orgulho. Impedindo a pessoa de reconhecer seus erros e de buscar a melhoria. E muitas vezes a gente até percebe que estamos cometendo um erro, mas não buscamos a melhoria. Porque requer muito esforço. Você deixar de uma coisa, pode até ser errado, mas você gosta. Você não vai deixar dele tão fácil assim. E se alguém te chamar a atenção, aí você está achando que você tem um inimigo. E as situações acontecem para que você acorde, né? Não posso eu querer dizer aqui que todos vão gostar da palestra. Não, jamais pode ter essa pretensão que você vai agradar a todos. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para aprendermos uma condição de vida dentro dessa encarnação. Porque em breve estaremos de retorno, e isso ninguém pensa. Mas em breve estaremos de retorno.
Nós não sabemos qual é o nosso momento final aqui dentro dessa encarnação. Sabemos, entre aspas, que pelas nossas atitudes estamos abreviando, diminuindo esse nosso tempo aqui. E vamos sair em dívidas, né? Se André Luiz teve que ficar 8 anos no umbral, a gente não pode nem pensar nisso. Nós temos aqui fazer a nossa diferença, porque ele tinha um tipo de vício, nós podemos ter outro tipo, e nós podemos ainda há tempo de diluir esses vícios, né? A relação entre orgulho e sofrimento. A relação entre o capítulo sugere que o orgulho pode levar ao sofrimento, enquanto que a humildade traz a paz e a consolação. Ele sugere, então escolhe. O que nós vamos escolher aqui? A humildade? Parece tão fácil você falar, tenho orgulho de ser humilde. Você trabalha uma coisa tão perigosa que você fica mais orgulhoso ainda. E nada de humildade, né? A necessidade de autoanálise e reforma íntima. Quando você pega os livros lá da Joana, lá, né, do Divaldo, lá, né, esse livro, ele não dá para ler. Daí o que ela fala? Então vai estudar. Mas os conhecimentos que eles trazem é para a gente, a reforma íntima. Né? As palavras ali estão difíceis, mas para fazer com que você busque alguma coisa a mais. Aí quando você vai buscar, você vai ver que as palavras são fáceis. Nós é que não temos o conhecimento, né? O capítulo convida o leitor a examinar seus próprios sentimentos e atitudes. Às vezes a gente nem sabe o que é sentimento, porque alguém da família ou do lado fica doente, você não está nem aí. Então você não tem sentimento. E é fácil de perceber isso. Não é com todos que a gente tem sentimento. Tem uns que a gente tem satisfação que aconteceu. Então quando eu tenho essa atitude, é porque eu estou fazendo uma procuração que tenha a mesma atitude para comigo. Esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Então, buscando identificar traços de orgulho e cultivando a humildade. Aí está traços de orgulho. Quando a gente fica sempre chorando, você não tem sentimento. Quando você fica já dando um veredito, é porque você não tem sentimento. Porque nós não conhecemos nem a nós mesmos, não é que quero conhecer o outro. Né? Então, é trabalhar a humildade mesmo, né? A missão do homem inteligente é o último item desse capítulo 7 lá. O capítulo discute o papel do homem inteligente que não deve utilizar sua inteligência para alimentar o orgulho, mas sim para promover o bem e o progresso da humanidade. Tudo que nós olhamos aqui, estamos vendo, tudo tem o papel do homem inteligente. Tudo, desde a pintura na parede. Teve um começo. Antigamente era só mármore, né? Hoje, vocês vão ver aqui, ó, tem um data show aqui, uma tradução ali. Eu não sei como é que funciona isso, não sei. Mas teve homens que tiveram muitas reencarnações para chegar nessa condição da luz, né? De compreender como chegar ao celular. Porque eu me lembro do meu tempo de jovem, celular, você nem pensava nisso. Né? Era telefone mesmo e ainda você tinha que ter fichinha para ir lá na rua telefonar. Se você tinha pressa, não importava o tempo, você tinha que sair. Então veja a evolução. Isso são homens inteligentes que ficam se utilizando de todos os momentos para aprender aquilo que o objetivo final deles é. Nós temos um objetivo: aprender o que o Evangelho nos traz. Porque foi Jesus que trouxe essas colocações. Kardec só repassou. Então, veja, em resumo, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a refletir sobre a importância da humildade e a necessidade de
combater o orgulho em nossa jornada evolutiva, buscando a paz e o conhecimento através do amor e da caridade. E nós precisamos trabalhar a caridade. Primeiro para conosco, combatendo o orgulho. Depois, utilizando a caridade para com todos. A nossa moeda, o que vai nos dar uma situação melhor ou pior dentro do mundo espiritual, no nosso retorno, é a caridade. É o que fizemos aos nossos irmãos, ao próximo. No Espiritismo, pobre de espírito não se refere à falta de inteligência ou recursos materiais, mas sim a uma atitude de humildade e reconhecimento da própria limitação espiritual. Quantas vezes estou repetindo a mesma coisa? Não era fácil a gente já compreender? E é esse o ensinamento que vem aqui. É a consciência de que ainda se tem muito a aprender e progredir. Por isso eu falei, a gente não, nessa encarnação não vai saber 38 anos lendo o Evangelho e vai ser pouco, hein? Vou precisar outras encarnações, né? Graças a Deus vou chegar um pouquinho melhor tendo uma noção de como aprender, né? É a consciência de que ainda se tem muito a aprender e a progredir. Uma postura de quem se coloca diante de Deus com humildade, reconhecendo sua dependência dele. Então tudo, quando nós estamos atentos, nós pedimos a Deus. Nós fazemos oração, nem percebemos. Do capítulo 7 ao 17, o 17 é sede perfeita. Então lá no 17 nós temos que chegar perfeito. E tudo nós pedimos a Deus. Então, nós somos dependentes de Deus. Nossa, mas eu nunca vi Deus. Nós somos parte de Deus. Jesus falou que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Imagine o que Jesus fez, nós chegarmos a Ele e fazer mais que Ele. Aí vem aquela, então quantas 1000 encarnações eu vou precisar? Não importa. Tantas quantas forem necessárias para cada dificuldade que você tiver. Vai ter a encarnação. Então, a cada encarnação nós viemos com uma situação que nós vamos ser destaque, positivo ou negativo. Vamos ser destaque. Se é negativo, nós temos que trabalhar nós. Se é positivo, cuidado com o orgulho. E aprofundar, né? Então, o primeiro item que a gente tem que trabalhar é a paciência. Porque quando você tem paciência, você consegue perceber que aquilo que você pediu no mundo espiritual, que são as provas, elas estão chegando no momento certo, na hora certa que você precisa trabalhar. Então nada nos acontece por um acaso. Foi nós que pedimos essas provas. Se nós não conseguimos evoluir sem a prova, então vem a prova para você parar e voltar no caminho. É essa situação que vem para nós. Por isso, as dores fazem com que a gente faça uma reflexão. Não é castigo de Deus. Não? Fomos nós que pedimos. Então, peço uma dor. Se eu não conseguir o objetivo X, caminho, vem a dor. E muitas dores são causas anteriores que você traz aqui para trabalhar. É o capítulo 5 lá. A gente reconhecer como nós estamos. Elaboração. A expressão pobre de espírito é uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha e o Espiritismo interpreta como um convite à humildade. Allan Kardec, em O Evangelho, explica que essa bem-aventurança se refere àqueles que reconhecem sua imperfeição e sua dependência de Deus, buscando a perfeição através da prática do bem e do amor ao próximo. Falar é fácil, né? Amor ao próximo, palavra bonita. Casa X lá faz. Todas as casas espíritas, o caminho nosso é tratar bem todos aqueles que vêm. Não importa a situação por que veio, importa que nós temos que compreender que aquela dor dele é maior porque é o que ele entende. Para nós que já aprendemos um pouquinho, não, isso aí nem dor é.
Então nós já estamos dando um veredito. É esses cuidados que nós temos que ter, senão nós estamos sendo orgulhosos em vez de ser humildes. Característica dos pobres de espíritos no espiritismo: humildade. Reconhecem suas limitações e estão abertos ao aprendizado. Então, estão abertos ao aprendizado. Reconhecimento da própria ignorância. Não se vangloriam de seus conhecimentos ou conquistas, mas buscam sempre aprimorar-se. Então nós temos que reconhecer que nós temos ignorância em muitas situações. E a palavra ignorante parece que é tão pesada, né? Poxa, você é um ignorante, daí vamos dizer assim, na parte de compreender o Evangelho. Então temos que estar atentos, que muitas vezes não é uma ofensa, mas Deus faz que permita que alguém chegue e te fale essa palavra para que você acorde e não perceba que está fazendo mais um inimigo. Não, aqueles que Deus coloca no teu caminho é para te ajudar. Dependência de Deus. Reconhece que a evolução espiritual é um processo que depende da graça divina e do esforço pessoal. Então tem que ter merecimento para poder ter algumas situações de tanto a gente quer. Eu tinha um sonho na vida de ter um carro zero. E muita gente tem isso aí. Em 2013 eu fiz eu consegui. As duas penas saíam com um bloco dessa grossura assim de dívida. Mas tive uma dor de cabeça num ano. Quando chegou no final do ano eu tive que me desfazer, porque são ensinamentos que Deus nos dá de que não é por aí o caminho da tua felicidade, ou da tua perfeição, ou de você compreender o caminho da caridade. Não. As situações de Deus te dá a cada momento uma oportunidade de que você possa fazer a caridade. Muitas vezes é só escutar alguém, não precisa se desfazer de nada. Porque quando você vê alguém que vem vindo para o teu lado, você já vai pôr na mão no bolso para pegar a menor moeda ali para... Você já fez uma análise daquele que vem vindo. E daí ele vem e te pergunta, sabe onde que é a rua tal? Aí você, pam! E você fica com aquela moedinha na mão. Viu? É esses pontos que nós temos que analisar. É esperar, ter paciência que o outro primeiro fale. Aí sim você pode ter uma atitude. Prática da caridade. Buscam o bem do próximo e a prática do amor ao próximo. É a caridade, né? Então, por isso a necessidade do estudo sobre a vida. E aqui está o remédio, né? É amargo, mas está aqui. Busca pela transformação no interior. Não se apegam aos bens materiais, mas buscam a transformação moral e espiritual. Aí nós dizemos, meu carro, minha casa, minha empregada, minha fazenda, nada é nosso. Você está tendo como empréstimo, se eu comprei, mas Deus te deu a oportunidade do trabalho, da inteligência, de você poder fazer essas situações. Então, nós somos dependentes de Deus. Porque se Ele não quiser, Ele não deixa. Ele tem barra em muitas situações que você quer. Daí você luta, parece que fica patinando no mesmo lugar e não sai dali. Porque alguma coisa está errada. E aí é o autoanálise, né? Em resumo, ser pobre de espírito, no contexto espírita, é ser humilde, reconhecer suas limitações e buscar a evolução espiritual com a ajuda de Deus, praticando o bem e o amor ao próximo. Quantas vezes já repeti a mesma situação? Prática do bem, amor ao próximo. Então, a necessidade de nós realmente estarmos atentos. Se nós aprendemos isso aqui agora, o que deve entender para o pobre de espírito? Eu já falei. Então nós precisamos que seja repetido muitas vezes para que a gente realmente acorde. Agora aqui são aqueles que aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de ajustamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhece o quanto ainda são carentes de progresso espiritual.
Daí você assiste, não sei se alguém já assistiu a palestra do Arthur Valadares, um jovem. Você diz, mas da onde que ele tem tanto conhecimento assim? Eu fico na minha dúvida assim que ele deve ser um dos apóstolos. Mas ele não se acha isso, então ele trabalha a humildade, estuda muito e você pode ver que ele sempre está de camiseta. É o jeito dele, simples. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Nossa, uma gentileza assim, que eu digo, meu Deus, como é que... Está aí mostrando que é fácil ser gentil, né? Quando eu trato a gente bem, a gente é gentil. Agora, quando eu falo as coisas, né? Os pobres de espírito não são os fracos de inteligência, mas os humildes. E por reino dos céus, que está lá o finalzinho da parábola que eu falei bem no comecinho, né? O que devemos entender de reino dos céus? É um estado de felicidade plena, de doce paz e deleitosa alegria espiritual. Quando você faz o bem a alguém, você está nessa situação. Dá a impressão que você completou alguma coisa que estava faltando. Você nem percebe, mas esses momentos acontecem em nossa vida. Você tanto planeja uma situação, se ela vem para ajudar uma comunidade, ela acontece. Ela acontece. Mas você vai ter muitos daqueles que vão ser os obsessores para que não dê certo. Para te criticarem. Porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde nós trazemos aqueles do passado que foram nossos inimigos. E eles estão do nosso lado. E eles não querem, através do orgulho, que você passe à frente deles. Então nós temos que estar atentos. Por isso a humildade. É não falar, é fazer. Aí você... E quando alguém te criticar, cala. É o melhor remédio. Cala. A gente vai calar depois que já falou que cansou, né? Aí para. O reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, mas sim principalmente um estado de espírito, como eu estou com as minhas atitudes perante as oportunidades da caridade. Eu falei para ela assim, você não está muito bem de ver, não podemos correr do serviço. Ainda estou em condição de falar. Né? Tive uma gripezinha esses dias aí e de repente me dá um acesso de tosse. Mas eu estou bem. Por isso surge a oportunidade e eu podia dizer não ontem. Estou aqui. Aí um outro lá está ameaçando querer dar uma dorzinha de cabeça. Já não posso trabalhar, já não posso... Então são os derrotados da vida. O reino nunca vai entrar. Então nós temos que trabalhar, fazer a diferença. E por que são bem-aventurados os pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Que nem eu falei, no livro Pão Nosso que ela leu ali, no 89 fala sobre bem-aventuranças. Um capítulo ali, né? Porque a noção que tem de suas fraquezas e mazelas os faz lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguir maior progresso espiritual. Então, maior conhecimento, conseguimos expor melhor as situações e conseguimos vivenciar um pouquinho. E mostramos isso por atitudes e atos aonde estamos, onde vivemos, né? Não tendo orgulho a turvar-lhe a visão, percebem melhor suas carências e possibilidades, sem orgulho. Mas nós estamos nesse mundo que nós precisamos trabalhar isso, né? Não adianta eu dizer, eu não tenho orgulho. Já estou falando, não falar que não tenho, já tenho, né? Então tem que estar atento, né, com as lições. Homens orgulhosos e vaidosos de sua inteligência não conseguem se levar até Deus, em função do alto conceito que fazem de si próprio, considerando as coisas divinas indignas de lhes merecer atenção. Quantas personagens nós conhecemos aí da mídia,
que desencarnaram cedo. Busca um pouquinho e vai ver qual era a sua atitude. O que acontece? Deus faz que esses espíritos se retornem para voltar depois um pouquinho no caminho certo. Porque senão vão se endividar mais ainda. Então, às vezes, não vou falar nome, mas teve um que morreu pelo vômito. Né? Afogou-se. Por causa de situações. Então nós temos que trabalhar aqui o meu eu. Como que eu estou com essa situação, senão pode causar isso para mim também. Por que o homem de saber se recusa a admitir o mundo invisível? Porque o seu orgulho não o deixa reconhecer a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. Aí eu coordenava, dialogava num grupo mediúnico, dialoguei por 15 anos. Aí os amigos assim, mas se fala com os mortos? Eu digo sim. Não sou eu que falo com eles, é eles que falam comigo. Eu sou um intermediário. É isso que nós temos que entender. Então a mediunidade ela vem para que você possa trabalhar em prol do próximo. É uma ferramenta a mais que vem para o espírito, vamos supor, para mim, para que eu possa trabalhar. E não é uma coisa que você diga assim, nossa, sou médium. O médium é o mais endividado. Por isso ele vem com essa ferramenta a mais. Né? E às vezes a pessoa entra na casa pisando alto, assim, tá bom. Um dia vai saber. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus a criatura. E o orgulho entre os vícios que dele o afastam. Veja aqui. Dá a impressão de ser tão simples o capítulo. E eu entrei no primeiro item. Imagine, tem mais lá, quantos itens lá falando sobre essa situação. E quando entra no orgulho e o egoísmo. Porque o egoísta, ele nunca vai dizer que está errado. É sempre ele, eu. Eu preciso, eu quero, eu mando, eu sei. E olha, é duro a gente combater esses que vêm de encontro a você com essas situações. Você tem certeza que você está certo. Humildade, o silêncio, faz com que a gente faça com que esses espíritos, nossos irmãos, consigam perceber por que você parou. Aí ele vai em busca, mas ele nunca vai dizer que você tinha razão. Então não espere isso. Nós temos que esperar a nossa melhora e no reconhecimento quando chegarmos de retorno no mundo espiritual. Às vezes eu fico me analisando. A minha família cresceu demais, 5 bisnetos estão aí, só mulher, e já estou próximo do retorno. E não adianta dizer que não, porque estamos, né? Porque nós não viemos aqui para ser uma semente, nós viemos aqui para semear o amor. Aprender que um irmão veio aqui nos trazer as lições e que dessas lições ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, nós precisamos fazer o que Jesus fez e muito mais. Né? Então vejam que a fonte básica disso que eu estou falando aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 1 e 2, mas tem os outros itens, né? O capítulo não é longo, né? E as fontes complementares. Rodolfo Caligares, bem-aventurados os pobres de espíritos, está no Sermão da Montanha. Então, mas não adianta você pegar lá e ir no Sermão no livro lá, não. Bem-aventurados os pobres de espíritos e ler o Sermão da Montanha lá e não analisar item por item, senão você vai ficar na mesma que você está. Então a gente precisa não ficar com as palavras, ir a fundo, né? O Rostang ali, Sermão do Monte, os 4 evangelhos. O Chico e o Valdo Vieira, né? Necessidades difíceis, opinião espírita. Necessidades difíceis, é o que nós temos os ensinamentos aqui do livro. Né? E o Pão Nosso 89, bem-aventurança, além do item que ela leu, que vem falando sobre nós espíritos. Né? Mas nós precisamos saber sempre que
o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um agrupamento sequencial dos capítulos e de cada item. Por isso a gente tem que estar atento com o aprendizado do Evangelho. Um estudo do Evangelho vai levar mais ou menos 6 anos. Um estudo uma vez por semana, né? 6 anos. Para você ir mais ou menos, olha, eu estou falando um item aqui 1 hora. Trazer esse item em 1 hora, daí a semana que vem mais um item em 1 hora, 6 anos, o Evangelho. Então, ele tem uma sequência que a gente tem que perceber o que veio antes, o que está vindo e o que vem depois. Então, os tempos são chegados. Nós vamos encontrar no prefácio 4 frasezinhas. O Espírito é verdade que fala. É o prefácio do Evangelho. Mas você lê o prefácio, daí se você não estudar o Evangelho, você não vai entender por que aquela situação no prefácio. Não vai entender. Então precisa você observar bem atento a mensagem do prefácio, para você poder entender o Evangelho. Mas daí já em seguida vem a introdução. O que queremos e de onde viemos, que é o objetivo dessa obra. 4 subtítulos. Tem dentro. Nossa, a introdução é muito longa. Deus o livre. Não, vou ler isso aí. E além de um complemento sobre a doutrina de Sócrates, que está lá, termina no prefácio, na introdução, que vem nos ensinar o que queremos e de onde viemos. Então Sócrates está lá, tem uma citação dele lá que viu numa lápide, né? Conhece a ti mesmo. Então nós precisamos trabalhar, nos conhecer primeiro. Para me conhecer, eu preciso observar minhas atitudes e atos do meu dia a dia, da minha conduta. E ficar atento, porque vai acontecer isso. Nossa, como você mudou. Qual o pensamento primeiro? Que mudou para pior. E não, muitas vezes, né? Eu virei uma ovelha negra da minha família. Há 38 anos atrás. Por quê? Porque eu me tornei espírita. Aí eu sou o errado da família. Mas sabem que eu tenho o Evangelho no lar, todo domingo às 7 horas, então ali pelas 4, 5 horas da tarde, o que eles pedem? Uma mensagem no WhatsApp lá? Faz uma oraçãozinha para mim. Então eu tenho que estar atento que eu tinha uma missão, é mostrar um caminho para a família. Mas não, cada um está na sua. A gente tem que dar graças a Deus que cada um tem uma religião. Se não tiver religião, ainda é pior. Mas tem aqueles que não têm religião nenhuma e são mais caridosos que nós que dizemos que somos religiosos e que somos espíritas, de peito aberto assim. Então temos que estar atentos com as nossas oportunidades. Premissas que eu falei no começo, que são as verdades que Jesus falou, capítulo 1, 2, 3 e 4, quando ele fala o primeiro item lá, não vim destruir a lei. Moisés tinha trazido uma lei, que era os 10 mandamentos. Ele não veio destruir, ele veio dar complemento mostrando caminhos que tem o amor, a caridade e a humildade. Então, entende? O segundo, então, é o capítulo ele mostra o respeito por aquilo que Moisés tinha trazido. No segundo capítulo ele fala, meu reino não é desse mundo. Então o que ele mostra? O desapego. São caminhos, né? Daí ele vem ali, como estamos? Que nem eu falei, no capítulo 5, nós vamos ver como é que nós estamos. Então pega o Evangelho, dá uma folhada lá, pode sujar ele, não tem problema, tá? Não precisa nem lavar a mão antes de pegar o Evangelho, para ver como é que nós estamos. Como podemos sair do capítulo 6, o Cristo Consolador. O ideal é atingir do capítulo 7 ao 17, eu falei o primeiro item do 7, olha quanto ensinamento tem até o 17. Quanto ensinamento tem ali, né, para cada um de nós. A nossa diretriz, a nossa dificuldade do capítulo 18 ao 24, dificuldade de entender o Evangelho e entender a nós, quando ele fala de muitos chamados, poucos escolhidos, os trabalhadores da última hora, haverá falsos crentes, falsos profetas, né? Moral estranha. Então nós temos que
estar atento aí que é de estudar. Então, necessidade de não ficar com as palavras, estudar. A nossa diretriz, capítulos 25 a 27, quando é o 25, buscar e acharei. Então, nada vem de graça. Não é porque nós aprendemos alguma coisa que se nós não mudarmos, não fizermos a diferença, não vem de graça. Então, buscai e achareis. O 26, dar de graça que de graça recebeste. E o 27, pedir e obterei. Quando chegar no 27, se você tiver uma condição, você vai pedir e vai receber, porque você tem merecimento. E o 28 são preces espíritas para qualquer situação que nós precisarmos. Então vamos elevar nosso pensamento agora em agradecimento a Deus, nosso Pai, pelo dia de hoje, pela semana que passamos, pelo dia de ontem e principalmente pelos dias que tivemos ainda a oportunidade de continuarmos encarnados e com a ajuda dos amigos espirituais para que possamos realmente fazermos a diferença em nós. Então, mais uma vez, nós agradecemos a Deus e aos amigos espirituais e aos espíritos protetores dessa casa por permitirem esse dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja.